Muito bem, o PB Conectada recebe hoje em seus estúdios o pré-candidato a prefeito da cidade de Remígio, nessas próximas eleições, o empresário Alexandre Pebinha, que foi secretário de obras, enfim, já ocupou outros cargos importantes no município e tem na sua origem o comércio, a negociação, a feira, feirante raiz. Hoje, claro, empresário da construção civil, também está construindo esse projeto como pré-candidato do atual prefeito André, da sua base de apoio, a prefeitura de Remígio. Alexandre Pebinha, seja muito bem-vindo. Conta um pouquinho dessa história para a gente. Normalmente, políticos de DNA realmente já pegam o bastão e seguem esse legado. O vereador é alçado à condição de pré-candidato a prefeito, o líder da oposição, o líder da situação, o próprio presidente da Câmara, é o mais comum. Ou um secretário, um técnico no assunto. Como é que foi o critério de escolha? Como é que você conseguiu construir esse processo aí para ser o candidato de André, o candidato que os seus apoiadores naturalmente defendem para as eleições desse ano? Uribe, é um prazer estar aqui. Quero primeiramente agradecer a você pela oportunidade. Eu sou um filho de Remígio, nascido e criado. Eu sou filho nascido em Remígio. Sou um remigense da gema. Aos 9 anos de idade, desde os 9 anos de idade, sou comerciante. Ingressei na feira, na época que a feira, o comércio de peixe tinha que ser salgado, porque a zona rural era muito carente da infraestrutura de energia elétrica e as pessoas não tinham geladeira e a forma de conservação dos alimentos era sal. E eu ingressei aos 9 anos de idade, ajudando meu pai, primeiramente. Aos 12 anos virei comerciante que trocava relógios. Quando apareceram os relógios digitais, os primeiros relógios digitais, virei comerciante desse ramo de relógio, de troca, de bicicleta, o que fosse, eu comprava, trocava e fazia negócios. Aos 16 eu empreendi no ramo de sabão e bolacha na região. Comprei meu primeiro carro, comprei aos 16 anos. Era uma Kombi, eu vendia nas cidades. Aos 25, eu montei o primeiro videobar da cidade, que era um bar que marcou época na nossa região, que chamava Passatempo. É o primeiro videobar da nossa região. Um bar que há 20 e poucos anos atrás já tinha chopp naquela época na cidade do interior da Paraíba. Depois, sempre comerciante, a gente sempre teve comércio lá na cidade. Em 2012, a gente resolveu lançar uma candidatura na cidade, e então hoje o deputado Chió. Eu fui um dos articuladores, um dos empresários, uma das pessoas que encampou essa ideia. A gente tinha uma cidade na época sofrendo de um abandono muito grande e a gente, como filho da cidade, não se conformava em ver aquilo. Essa indignação, que eu digo sempre, a indignação me empurrou para dentro da política. Ao ver a cidade precisando de tantos serviços e tantas necessidades, principalmente na área de saúde, a gente resolveu colocar o nome, que resolveu ajudar nesse projeto. Fizemos um primeiro mandato em que eu fui o secretário de obras e a gente conseguiu organizar essa infraestrutura que hoje serve tanto a cidade. Onde estão SAMU, PA, pronto atendimento, e clínica de fisioterapia e tantas outras, e 10 postos de saúde. Reformamos os que tinha, construímos mais 6. Enfim, eu participei de toda essa construção. Na qualidade de secretário. Na qualidade de secretário. Tenho muito orgulho de ter ajudado minha cidade a chegar a esse ponto que a gente chegou. Em 2020, fui convidado novamente pelo prefeito André para voltar à prefeitura e ser secretário novamente de obras. Em 2020, foram outro número de obras. Nessa segunda passagem pela secretaria, eu tive a oportunidade de trabalhar mais na parte de infraestrutura da cidade. A gente já tinha montado uma infraestrutura de saúde e a gente precisava avançar em outras infraestruturas, como saneamento básico, como calçamentos. Participamos aí de cerca de mais de 50 obras na cidade, como secretário. E quando foi o ano passado, nós tivemos um processo de escolha de candidatos. Eu sempre participei desse grupo, que depois chegou a se dividir, como pré-candidato. A escolha foi pelo nome, Chió escolheu o nome da esposa dele como pré-candidata e eu achei que eu poderia contribuir mais com esse processo. Achei que era pouco que eu tinha feito até então. Eu tive um ano bastante
complicado, em que eu tive que me ausentar alguns meses por um acidente, não quis usar isso como vitimização, eu aproveitei o período para aprender, para estudar, e com a não escolha, com a escolha da esposa dele, eu disse, olha, eu preciso levantar algumas bandeiras que eu acho importantes na cidade. Eu sou um comerciante, sou um empresário, e sinto que algumas lacunas, algumas proposições, alguns projetos eles precisam ser apresentados à cidade. Se a cidade vai escolher ou não, é outra coisa, mas a gente precisa dar mais opções. A cidade não pode ficar polarizada entre só duas ideias. Foi esse o meu grande intuito de entrar na vida pública e apresentar o nome que foi aceito pelo prefeito. Depois desse distanciamento, o senhor acabou de dizer que estava entre os 7 nomes como pré-candidatos do grupo de Chió, deputado Chió. Sim. E depois desse distanciamento do grupo de Chió, o senhor que procurou o prefeito André? Não. Eu resolvi lançar a pré-candidatura. Lançou de forma independente? Eu lancei de forma independente, recebi inúmeros pedidos. Não saia. A gente começou a gostar, começou a ver o discurso, começou a ver novos horizontes. Não saia, não. Relance. E eu disse, eu não tenho nada para perder, eu tenho só que aprender. Era um momento que eu estava muito grato, primeiro pela aceitação das pessoas. A gente tem aquele orgulho como remigense de lançar um nome e ser bem visto, ser bem quisto. E eu disse, por que não relançar o nome? Que a gente pelo menos tenha novas ideias e novos horizontes para assistir, para estudar. Lancei e o prefeito disse, nesse caso, você foi meu secretário, você é uma pessoa que trabalhou aqui, foi da minha confiança. E aí eu vou lhe dar meu apoio. Primeiro houve já havia um nome de um pré-candidato lá, mas aí, como eu já tinha trabalhado no governo, como eu já tinha sido secretário, o grupo do prefeito, que hoje o apoia e que hoje trabalha na prefeitura, resolveu me escolher como pré-candidato. Eu prontamente aceitei, não tinha por que não aceitar, até porque esse grupo que está na prefeitura é o mesmo grupo que começou em 2012, junto com a nossa primeira gestão. Se houve uma divisão, aí é uma questão política, mas são pessoas que eu trabalhei e que eu tenho confiança para continuar com eles. Alexandre, o cenário político na Paraíba demonstra, por exemplo, que só Campina e João Pessoa são cidades com porte e densidade eleitoral para ter 2 turnos. Numa eleição que tem apenas um turno, que é o caso da maioria dos municípios paraibanos, 221 municípios da Paraíba, a eleição é decidida em um turno apenas. Mesmo assim, algumas cidades insistem com 5 candidaturas, 5, 6, 7 candidaturas, dividindo verdadeiramente as bases de apoio. Não dificulta o processo para vocês que são antagônicos, aí, digamos, do ponto de vista ideológico ao ex-prefeito Cláudio Regis? Hoje vocês seriam, digamos, braços de um mesmo corpo. O grupo de Chió, de um lado, com a pré-candidatura da sua esposa Gledes, e do outro o prefeito André com o seu nome, Alexandre Pebinha, como pré-candidato à sucessão eleitoral. Não seria dividir muito esse eleitorado de um mesmo grupo? Não, com certeza. E aí, assim, essa questão de composições que serão revistas lá na frente, elas podem ser feitas, revistas. Nós temos um candidato, nós temos um governo a defender. Quando você tem um governo a defender, você tem que dizer o seguinte: nós queremos a continuidade deste governo. E nós temos um representante legítimo deste governo para defender. Quem quiser compor, quem quiser nos ajudar nesse projeto de continuidade desse grande governo que está lá realizando coisas boas, Moribe, é como se a gente fosse governo, a gente estivesse realizando e a gente não acreditasse que o governo vai bem a partir da hora que a gente diz, a gente não quer a continuidade dele. A gente quer a continuidade desse governo. A gente tem certeza que fez muito bem a Remígio. E quem quiser que venha se agregar, que a gente refaça os planos, mas que a certeza que nós temos um candidato, ela não vai mudar para a gente. Por quê? Porque, como eu estou lhe dizendo, nós somos a situação. E a situação e o governo recebem adesão. Um governo que é bem avaliado, ele não tem que aderir a ninguém. O prefeito André atualmente tem pesquisa de avaliação do governo hoje? Hoje, a avaliação do governo é entre 72% e 75% de avaliação, entre bom e ótimo.
Quer dizer... Foi isso que lhe encantou também a, digamos, aceitar o apoio do prefeito André? O que mais me encantou, Moriba, o que mais me encantou foi a perspectiva de a gente não fazer uma campanha fla-flu, uma campanha sem ideias, uma campanha sem cabeça, uma campanha onde as pessoas teriam que escolher votar de todo jeito ou votar de jeito nenhum. O que mais me encantou é saber que a gente tem outras opções na cidade e que eu represento essa nova opção, esse novo horizonte de novas ideias para a cidade. Isso foi o que me encantou mais. Para vereador, como é que está seu grupo político atualmente? Nós conseguimos formar nossa nominata, nomes novos, a gente pensa em uma renovação total da Câmara. Acho que tem muita gente lá que está muito bom do povo dar um castigozinho. A gente tem verdadeiros descalabros lá na Câmara de Remígio. É uma Câmara que, quando a gente vai apurar os gastos, quando a gente vai apurar os investimentos, quando a gente vai apurar o que é que está sendo feito com o dinheiro público, é estarrecedor. Portanto, está na hora das pessoas pensarem em novos nomes. Quando não está dando certo, a gente tem que mudar. Tem que mudar. Aquilo que está dando certo, a gente continua. Aquilo que não está dando, como e por isso... O mapa hoje na Câmara, nas cadeiras da Câmara, em relação a governistas e oposicionistas em Remígio? A Câmara hoje, a maior parte da Câmara hoje, ela faz parte do governo do candidato Cláudio, e nós ficamos apenas com um vereador, a outra parte, cerca de 3 vereadores, 3, 4, estão com o Chió, e a gente fez uma nominata de gente mais jovem, gente com novos sem pensamentos, mandato ainda. sem mandato ainda, e que queiram encampar esse grande projeto de transformação da política da cidade. Quantas legendas estarão com o seu projeto esse ano? Quantas legendas? Quantos partidos? A gente é filiado à União Brasil. União Brasil. União de Efraim. Brasil. E esse mesmo partido que vai ser o conglomerado aí dos pré-candidatos a vereador? Sim, sim. Depois da janela partidária. Nós pretendemos apresentar algo enxuto que a gente possa fazer uma campanha muito propositiva de muitos projetos, mas, sobretudo, como eu estou dizendo, de muita renovação da política da cidade, de novos horizontes, de oxigenar, de ver uma nova perspectiva para a cidade. Alexandre, o prefeito André recentemente participou de um podcast lá na região, na Cidade de Esperança, lá na nossa amiga Belinha. Ele revelou que a frente da casa dele mais está parecendo uma espécie de Big Brother, cheio de câmeras, vizinhança olhando, observando tudo. Ele não pode fazer nenhuma movimentação que o pessoal está observando para comentar e tudo mais. E vazaram a informação de que o deputado Chió esteve na casa dele, na casa de André, para conversar com ele sobre uma eventual composição. Mas disse que com o Cláudio Regis não tem conversa porque não pensa como o Cláudio Regis pensa. Então tem uma possibilidade de conversa sim, de composição com o deputado Chió, que tem a sua mulher, a sua companheira, como pré-candidata a prefeita de Remígio. Essas tratativas têm possibilidade de avançar ainda e vocês estão irredutíveis na condição de ser cabeça de chapa? Olha, a nossa vontade hoje é de ter a cabeça de chave. Como eu lhe disse, a gente tem a certeza que nós temos um grande governo, nós temos um bom candidato. Um grande governo não tem por que a gente ceder isso. Nós temos uma prefeitura organizada, um governo que consegue chegar nos 4 cantos da cidade com serviços de qualidade, equilibrada financeiramente, com grandes investimentos em todas as áreas, e a gente quer continuar com isso aí. Eu acho que a gente tem que agregar gente que acredite que isso está sendo bom, não quem queira desmanchar isso. Essa questão dessa procura, isso é muito normal, a gente sabe o quanto isso é normal. Inclusive, eu fui procurado logo após a decisão da nossa primeira pré-candidatura por Cláudio Regis. Prontamente eu disse, olha, não seja bem-vindo, mas não existe a possibilidade da gente conversar sobre nenhuma composição, porque assim, eu acredito que ele não represente aquilo que nós fizemos. Nós consertamos o que ele deixou. Para mim, ele representa um atraso muito grande para a cidade. Um candidato que não mora na cidade. Um candidato que aparece lá de 4 anos. Foi prefeito por 2 vezes, deixou um desmantelo enorme para a gente consertar. A gente como morador e como político na cidade. Então, na sua opinião, Cláudio Regis, como político, como prefeito, é um excelente vendedor de carro? É ótimo vendedor de carro. Ele, como comerciante, eu digo o que eu digo sempre dele.
Como empresário, seja sempre bem-vindo à nossa cidade. Como político, nunca mais. Ele deixou marcas muito profundas na política, muito negativas, um legado desastroso ele deixou, de precatório, de funcionário em atraso, de uma saúde sucateada. E está lá o empreendimento que ele tem na cidade, como cartão postal, é um loteamento que tem na entrada da cidade, sem infraestrutura nenhuma, onde quem comprou um terreno por 10, hoje vale os mesmos 10 anos depois. Não é o tipo de prática de que a gente possa aceitar como cidadão da cidade. Para mim, ele é um atraso. Portanto, não tem conversa. Fico para lá. Agora, é o seguinte. A gente vem de um mesmo grupo. As conversas serão naturais e serão positivas. Isso fala já agora em relação ao grupo do deputado Chiô. O grupo do deputado Chiô. As conversas são positivas, as conversas são bem-vindas. Agora, é claro, a gente tem a perspectiva, a força de nós temos um candidato que foi secretário, um candidato que mora na cidade, um candidato que não tem rejeição do ponto de vista que não tem uma ficha limpa. Portanto, por que não a gente apresentar um candidato e continuar com ele? O governo que o senhor defende é capitaneado hoje pelo prefeito André, que já foi vice, inclusive, do deputado Chiô, e me parece, claro, um herdeiro, eu não diria um herdeiro político, mas herdou o mandato de uma gestão moderna, uma gestão mais vanguardista, mais progressista do então prefeito Chiô. Ele teria hoje, o prefeito André, uma obra para chamar de sua, um projeto para chamar de seu? O que é que o senhor poderia, digamos, elencar aqui que não seja uma herança, digamos, do governo Chiô lá atrás, algo que seja próprio com a identidade, com o carimbo e o DNA do prefeito André, que o senhor possa defender? São inúmeros. A questão de obras é uma questão que Remígio avançou muito. Eu fui secretário durante os primeiros 2 anos e a gente tem, por exemplo, cerca de 60 ruas calçadas nesses 5 anos que ele está lá. Nós fizemos um programa chamado Pavimenta Remígio, onde a gente conseguiu chegar num das principais problemas. E, ao mesmo tempo que calçou, nós conseguimos a questão do esgotamento sanitário de todas essas ruas. Remígio recebeu o Prêmio Nacional em Brasília. A cidade recebeu o prêmio em relação a ruas calçadas, o esgotamento sanitário e, principalmente, a questão da mobilidade urbana. Nós melhoramos muito nisso. É claro que a gente precisa avançar mais. A gente tem hoje, por exemplo, as principais escolas do município sendo reformadas. Nós vamos entregar prédios completamente modernos. Um CEL que está para ser entregue agora, até mês que vem, que se chama Centro de Especialidades Odontológicas e Policlínica, que vai ser uma das mais modernas da região. São inúmeros, e isso, Molíbio, e isso que a população de Remígio entenda e que todos os ouvintes saibam, Remígio é uma cidade pequena, pobre do interior da Paraíba, que hoje consegue fazer mais de 50% das obras com recursos próprios. A gente faz obra lá com nosso dinheiro. Quando falta, a gente tem para completar, tem para fazer, tem para organizar. Isso é um dado muito importante do equilíbrio financeiro que nós conseguimos na cidade. E isso com funcionários em dia. Mês passado, por exemplo, nós entregamos mais de R$400 mil em equipamentos para todos os postos de saúde. Nós temos 10 postos de saúde funcionando. Tem um problema, tem outro, que você sabe como é, a questão médica é uma questão extremamente complexa, num sistema que é universalizado no Brasil, e que você tem que prestar assistência de saúde a todo mundo, mas que a gente consegue ter 10 postos de saúde na cidade funcionando, um pronto atendimento, um SAMU. Tudo isso requer recursos próprios. Eu entrei em 2012 como secretário de obra e a gente não conseguia comprar lâmpada porque não tinha dinheiro. A cidade estava completamente apagada, a gente não tinha dinheiro para comprar lâmpada. Os salários todos atrasados, a gente não conseguia fazer um quebra-mola porque não tinha dinheiro. Hoje a gente consegue fazer 50% das nossas obras com recurso próprio. Isso é uma herança muito boa que o prefeito André está deixando, e eu vou defender e pretendo avançar mais ainda. Muito bem, antes da nossa pergunta final aqui das despedidas do podcast PB Conectada, para o empresário Alexandre Pebinha, o nosso quadro tradicional do Curte ou Cancela. Seguinte, Alexandre, a gente abre aqui perfis da política, perfis
aqui em Imaginário, na nossa rede social do PB Conectada, e você curte ou cancela dizendo o porquê da curtida ou da cancelada, do cancelamento desse perfil. Primeiro perfil do governador João Azevedo. Você curte ou cancela? Curto. Eu acho que tem divergências, é claro, com uma coisa ou outra, mas eu acho que tem certos aspectos positivos do governo. É claro que em política a gente vai ter sempre críticas e pontos positivos, mas eu acho que ele deu continuidade a algumas políticas que eu acredito serem importantes na Paraíba. Sendo o nome do União Brasil em Remígio, curte ou cancela o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro? Olha, eu tenho sérias críticas ao tipo de política. Eu acho que na política você tem que ter equilíbrio, principalmente. Eu tenho respeito a algumas pautas, não vou dizer que não respeito. Acho que a iniciativa privada ela tem que ser bastante valorizada. Tem muita coisa que eu acredito. Tem coisa que eu acho que tem que ter mais equilíbrio e mais discernimento na hora de você decidir. O radicalismo não é bem-vindo em nenhum lado, nem para a esquerda, nem para a direita, para mim. Cancela, então? Cancela. Cancela Bolsonaro.